Olá, queridos amigos e seguidores do blog estudandoegostando.blogspot.com.br. Bem, hoje o tema vai ser a lógica da tabuada. Eu queria, antes de mais nada, agradecer meus pais, né, pelo bom ensino que eles me deram, tentando sempre me colocar em colégios particulares e me dando todo o suporte necessário para eu estudar. Gostaria de agradecer eles realmente, mas eu lembro de um dia que eu estava aprendendo tabuada. Era na casa da minha avó esse dia, estava chovendo. E minha mãe, vai meu filho, vai, vamos lá. Quanto é que é 3 vezes 5? E agora? 7 vezes 4? 8 vezes 7? 8 vezes 8? Nossa, aquela coisa embolava na minha cabeça, não sabia por onde começar. E ficava, nossa, que coisa difícil. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Aquela coisa repetitiva na cabeça, depois vinha de 3, depois vinha de 5, 7. E parecia que quando eu voltava tudo, esquecia tudo de novo e continuava. Bem, eu comecei a pensar, será que esse negócio tem alguma lógica? Será que essa tabuada aí tem que decorar mesmo? Isso é importante na vida de alguém? Pra que tabuada? Pra que entender tabuada? Aí eu fico assim pensando que hoje em dia eu passo os conceitos pro meu filho, né? E o meu filho, ele absorve bem essas coisas, porque na verdade eu não mando ele decorar, eu mando ele entender. O decorar é muito ruim, porque o decorar você decora para a prova e depois esquece e nunca mais lembra. A matemática ela requer que você entenda. Na verdade, todo estudo, todo e qualquer estudo, seja ele qual for, tendo entendimento, a coisa fica muito melhor. Então vamos lá, vamos então à lógica da tabuada. Bem, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: para que serve a tabuada? Por que as pessoas convencionaram aquela tabuada e mandam você decorar aquilo? Primeiramente para facilitar as contas, né? Você com a tabuada decorada você facilita as contas. Só que às vezes a gente não lembra, por exemplo, 7 vezes 5, que é 35, mas você não lembra. Mas você lembra 7 vezes 4, ou 7 vezes 3, então você chega rapidamente a 7 vezes 5. Você não lembra 7 vezes 7, que é 49, mas você lembra de repente os 7 vezes 5, que é mais fácil. Aí você anda 2 casinhas e você chega lá. Então beleza, vamos então tentar ilustrar um pouco aqui. Eu fui aqui na internet, né, e procurei algumas coisas. Por exemplo, aqui está o meu blog, né? Aí eu fiz uma pesquisa no Google e procurei por tabuada. Achei esse site aqui, ó, tabuada completa. Bem, eu não vou ficar aqui falando da tabuada, porque a tabuada é feita para decorar mesmo, né? O importante é a gente ter o entendimento e a decoreba, não somente a decoreba, como muitas pessoas fazem. Por exemplo, você começou a parar para analisar que a tabuada do 2, né? A tabuada do 2, ela vai de 2 em 2? 2, 4, 6, 8. A do 3 vai de 3 em 3? 3, 6, 9. A do 4 vai de 4 em 4? A do 5 vai de 5 em 5? A do 6 vai de 6 em 6? Tendo esse conceito facilita muito, porque se eu esquecer um e lembrar o antecessor, fica mais fácil. Exemplo, eu lembro quanto é 6 vezes 5, que é 30, é fácil. Se a tabuada do 6 vai de 6 em 6, quanto é que é 6 vezes 6? 36, não preciso decorar. Eu decoro alguns chaves, né, que são até mais fáceis. Inclusive, as pessoas às vezes decoram um, mas não decoram o outro. Por exemplo, eu acho muito simples o 6 vezes 5, acho 30 bem simples na minha cabeça. Então quando eu esqueço o 6 vezes 7, que é 42, é só acrescentar 12, porque pulou 2 casas, né? Pulou uma, pulou 2. Então isso aqui é a lógica da tabuada, uma coisa tão simples assim. Outra coisa interessante também que tem na tabuada é o seguinte: lógico que serve para o 7, para o 8, para o 9, certo? Outra coisa interessante é o seguinte: onde você aplica isso? Quando você aplica isso? Esse negócio de tabuada. Eu procurei o seguinte: probleminhas de matemática para ensinar meu filho. Olha o que eu achei que interessante. Aninha Estudante é um site.
Um blogzinho da Aninha aí. Eu não conheço a Aninha, mas queria agradecer porque através dela que eu consegui aqui passar uns probleminhas com meu filho e fiquei muito satisfeito. São probleminhas bem legais, por exemplo. Olha o número 2 aqui. Em uma caixa cabem 8 maçãs. Quantas maçãs caberão em duas caixas do mesmo tamanho? Bem, é um problema muito simples, mas que as pessoas às vezes não... eu digo assim, lógico que isso aqui é um problema de criança, né? Mas as crianças têm dificuldade e às vezes adultos têm dificuldade. Então, vamos lá. Então deixa eu voltar aqui. Bem, vamos tirar então o título. Vamos colocar aqui o probleminha que eu peguei lá no site da menina. Em uma caixa cabem 8 maçãs. Então vamos desenhar a caixa aqui. Cabem 8 maçãs. Deixa eu apagar isso aqui, que eu tinha feito um outro exemplo para falar da divisão. Bem, deixa eu fazer o seguinte, antes de falar do problema, deixa eu falar da divisão aqui rapidinho. Olha a divisão, como é que é um negócio simples, cara. Veja comigo aqui. Aqui eu tenho 12 bolinhas de gude. Se eu agrupar essas bolinhas de gude, 4 a 4. Cada grupo tem 4 bolinhas de gude. Beleza? Cada grupo tem 4 bolinhas de gude. Quantos grupos eu tenho aqui? Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, certo? Então eu tenho 3 grupos. Então eu tenho 3 grupos de 4, certo? Então eu tenho 3 grupos de 4 bolinhas. Não é isso? Beleza. Gente, repara o seguinte, esse D aqui, você deve ter aprendido na sua infância que 3 grupos vezes 4 dá 12. É justamente o que está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A multiplicação ela é o inverso da divisão. Por quê? Lembra que no início eu tinha 12 bolinhas? Você lembra disso? Tá lembrado do iniciozinho? Aqui, ó, eu tinha assim. No início eu tinha 12 bolinhas. Então no início eu tinha 12 bolinhas. Então aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A divisão nada mais é do que um reagrupamento das bolinhas. Então o que acontece? Olha só que interessante. Se eu pegar as bolinhas e dividi-las em 6 grupos, quantas bolinhas vão ter em cada grupo? Vamos ver? Eu vou dividir em 6 grupos, hein? Então esse aqui é o primeiro grupo, segundo grupo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Nós temos 6 grupos com 2 bolinhas. Então a divisão de 12 por 6 grupos dá 2 bolinhas. Então a divisão ela é muito simples. Eu tenho um total de 12. Deixa eu botar outra cor aqui para facilitar. Eu tenho um total de 12, certo? Eu quero dividir em 6 grupos. Pode ser por 6 pessoas, tanto faz, né? Eu quero dividir em 6 grupos. Cada grupo vai ter quantas bolinhas no final? Vão ter 2 bolinhas cada grupo. Então a ideia de divisão é muito simples, gente. Muito simples. Eu tenho um total, tá? Eu tenho esse total aqui. Esse total eu quero dividir para tantas pessoas ou para tantos grupos. Então no caso são 6. E quantas bolinhas vão ficar em cada grupo? 2. Dá para reorganizar isso aqui? Com certeza. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 bolinhas, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Eu boto 12 porque 12 é um número interessante que é divisível por vários outros números, né? Por 2, por 3, por 4, por 6, por 12. Então vamos lá. Aí eu venho aqui e pego aqui peguei a cor, outra cor, e vamos dividir de novo, certo? Eu posso criar com esses 12 aqui, eu posso criar esse grupo aqui de 3, né? 3, 3, 3, 3. Eu posso criar grupos com 4 elementos. Eu posso criar grupos com 6 elementos. E eu posso criar um grupo único de 12 elementos, que é justamente aquele 12 vezes 1, né? Ou 1 vezes 12, né? Eu tenho 12 bolas em um elemento, em um conjunto, desculpe. Eu tenho 12 bolas em um conjunto, então 12 vezes um conjunto, logicamente vai dar 12. Vamos voltar àquela nossa tabelinha que a gente achou na internet aqui, a tabuada. Quanto é que dá 1 vezes 10? Dá 10. Porque eu tenho um grupo com 10 bolinhas, dá 10 bolinhas. Se eu tiver dois grupos com 10 bolinhas, dá 20 bolinhas. Se eu tiver 3 grupos com 10 unidades, vai dar 30 unidades. Se eu tiver 9 grupos com 10 unidades, são 90 unidades. Essa é a lógica da tabuada. Beleza? Eu estou usando a tabuada de multiplicação porque é uma tabuada que as pessoas normalmente têm mais dificuldade, né? A demais, a pessoa já imagina, conta no dedinho, vamos dizer assim. 2 dedinhos mais 2 dedinhos dá 4 dedinhos, quer dizer, é uma coisa mais fácil mesmo. Inclusive essa base decimal foi uma grande sacada, né? Porque nós temos 10 dedos, fica mais fácil você contar com 10. Mas beleza, então vamos voltar aqui de novo no nosso desenho. E vamos fazer agora aquele exercício com esse novo conceito que a gente tem aqui. Deixa eu apagar aqui o final aqui. Opa, errei. Então é o seguinte. Suponhamos, né? Vamos lá. Em uma caixa cabem 8 maçãs. No texto nós temos que captar as partes mais importantes. Uma caixa, 8 maçãs. E a pergunta, quantas maçãs caberão em 2 caixas do mesmo tamanho? Isso aqui é importantíssimo. 2 caixas do mesmo tamanho. 2 caixas do mesmo tamanho. Eu tenho uma caixa. Vamos desenhar a caixa? Vamos lá. Tem aqui uma caixa. Eu vou fazer a caixa vista de cima, tá? Para ficar um retângulo. Fica mais fácil a gente poder visualizar de cima melhor. Vamos lá. Até para desenhar também. Então nós temos uma caixa, né? Na primeira caixa eu tinha 8 maçãs. Cada maçã eu vou representar por uma bolinha. Podia ser um triângulo, um quadradinho, qualquer coisa. Então vamos representar que uma coisa mais fácil que eu tenho à mão aqui seria a bolinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada bolinha é uma maçã. Ok. Aí eu venho aqui e vou duplicar essas bolinhas. Então, gente, olha só. Olha que coisa simples, mas vamos ver a lógica. Em uma caixa cabem 8 maçãs. Essa primeira caixa aqui. Quantas maçãs caberiam em 2 caixas do mesmo tamanho? Quer dizer, tem que duplicar a caixa, né? A caixa do mesmo tamanho, né? Então, se uma caixa cabe 8 maçãs, em 2 caixas vão caber, é lógico, você já sabe fazer isso. Você vai pegar 8 mais 8, 16, ou 2 vezes 8, 16. É justamente isso aí que eu quero chegar. Então, olha a solução como é simples. 8 é fácil, né? Agora, imagina você se fossem 32 maçãs, depois dobrar 32. Ou se fosse 259 maçãs e depois dobrar 259. Mas com a teoria de multiplicação dá para fazer, tá? Números grandes. Agora, contando assim como eu vou fazer agora aqui, ó, 1, 2, 3,
né? 4, 5, 6. Então quer dizer, você contando, né, as bolinhas já é pior, né? Tem 8, aí vem 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É assim que uma criança ia fazer, não é isso? Então beleza. Mas só que eu quero um método mais prático. Então eu vou na minha tabuada e vejo. Eu tenho duas caixas, né? Duas caixas. Vezes 8 bolas. Quanto vai dar isso aqui? É o 8 vezes 2 ou 2 vezes 8. Você concorda que a ordem não altera? Eu posso falar duas caixas de 8 ou 8 bolinhas em duas caixas. Dá no mesmo, né? Então vamos lá. Eu vou olhar o site de novo aqui. 2 vezes 8 dá 16. Não é isso que a gente chegou lá à conclusão? Vamos olhar na tabuada do 8. 8 vezes 2, 16. Por isso que dá essa coincidência. 8 vezes 2 e 2 vezes 8. Por causa dessa lógica simples que eu estou mostrando aqui. Por causa disso aqui, ó. Aqui eu tenho uma caixa, aqui eu tenho a segunda caixa. Aqui eu tenho 8 bolinhas, né, na primeira caixa e na segunda caixa. Então eu falar 8 vezes 2 ou 2 caixas vezes 8 bolas, dá no mesmo. Beleza, gente? Então essa é a teoria elementar da matemática, elementar da tabuada. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A ideia aqui é ser uma coisa bem básica mesmo, que sirva tanto para crianças quanto para pessoas que estão se preparando para concurso público e tem uma dificuldade muito grande em matemática, né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade bastante grande em matemática para coisas muito elementares. Eu aconselho vocês a fazer o seguinte exercício. Pega na sua casa um saquinho de feijão. Aí você separa 12 feijões, né? 12 feijões. E vai agrupando eles de várias maneiras, tipo, agrupa ele em duas partes, né? Você vai dividir os feijões em duas partes. Logicamente vão dar duas partes de 6, certo? Depois você junta tudo de novo e divide em 4 partes. Depois junta tudo de novo e divide em 2 partes. Depois junta tudo de novo e divide em 3 partes. E você vai brincando com essa divisão. Essa divisão é importantíssima para que fique realmente fixado na sua memória, na sua cabeça. Fique fixado o que é a divisão e o que é a multiplicação, que é justamente o oposto que eu mostrei aqui. Tá bom, pessoal? Então, eu desejo para vocês aí uma boa sorte na carreira de vocês, na vida de vocês. E espero em breve fazer um outro vídeo aí falando de outro assunto elementar da matemática. Falou, gente? Um abraço então, bons estudos aí e até a próxima.